Graça e paz a todos que estão conosco no nosso canal, o canal Sérgio Oliveira no YouTube, também no Instagram, como Sérgio Oliveira _TV, que significa temas bíblicos. E vamos aqui para a 7ª parte aqui do nosso estudo falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, a preparação do povo de Deus para esse grande evento, esse magnífico evento. Então nós já vamos aqui para a 7ª parte, e você pode pegar as outras partes, no nosso canal do YouTube, canal Sérgio Oliveira. Também estamos no Facebook, como Sérgio Oliveira, e no Instagram, como @Sérgio Oliveira _TV. Então consulte aí, estão todos lá os nossos vídeos completos, para que você possa pegar desde o início, desde a introdução até o sexto vídeo dessa série de vídeos, falando acerca da volta do Senhor Jesus e a preparação do povo de Deus. Vamos agora para a 7ª parte, falando acerca, como eu prometi no 6º vídeo, vou falar acerca sobre o povo de Deus, a característica do povo de Deus, e vamos aqui tirar a dúvida, para que a gente possa compreender melhor essa questão da volta do Senhor Jesus, que é o arrebatamento do povo de Deus. Vamos sincronizar também os tempos e as épocas, para sabermos a aproximação dos tempos, porque o dia e a hora ninguém sabe, só unicamente o Pai. Nem o Filho nem os anjos sabem, só unicamente o Pai. Então Jesus Cristo nos disse isso. Mas nós podemos, ele nos advertiu que nós podemos entender a aproximação dos tempos. Então, para compreendermos melhor a aproximação dos tempos e o nosso preparo para a grande volta do Senhor Jesus Cristo, tudo que vai acontecer daqui para lá, inclusive nós estudamos sobre a manifestação do Anticristo, foi no 6º episódio, você pode conferir lá. E agora vamos aqui ver um detalhe para uma melhor compreensão deste assunto, porque nós pegamos aí desde Mateus capítulo 24, que o Senhor Jesus fala dos sinais, da grande tribulação. Nós compreendemos também que o arrebatamento é a própria volta do Senhor Jesus Cristo, e vamos compreender através do estudo, até chegar no novo céu e nova terra. Vamos passar também nos próximos episódios sobre a luta final, ver um pouco lá em Apocalipse 19, sobre a questão do Armagedon, sobre a questão das guerras que vão ter daqui para lá, esse momento de paz, que Jesus Cristo diz, quando vos disserem paz, paz, haverá repetindo destruição. Vamos compreender o que é isso. Compreendemos um pouco da ação do espiritual, a ação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. E agora vamos compreender um pouco sobre um povo. Qual povo? O povo de Deus. Mas esse povo de Deus ainda perdura muito na mente das pessoas. Existe uma separação hoje na nova aliança do povo judeu, do povo gentil, para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Claro, no nosso mundo carnal, no mundo secular, existe essa separação. Nós somos brasileiros, eu sou brasileiro. Você que porventura esteja assistindo esse vídeo de outra nacionalidade, japonês, alemão, chinês, do Uruguai, pessoas que moram aqui na América Latina, da Argentina, dos Estados Unidos, da América do Norte. Então não sei de onde você está assistindo esse vídeo, mas são pessoas de várias nações. Porém, para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, quando você aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador, você se torna fazer parte o quê? Da igreja espiritual do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso aqui. Ou seja, você faz parte de um só corpo. O apóstolo Paulo nos fala, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Então você faz parte agora de uma só igreja. Independente de qual denominação você esteja servindo a Deus, onde você esteja se congregando, mas se você realmente é um eleito de Deus, aceitou a Jesus Cristo como seu único legítimo Salvador, de coração, na sua mente, confessou o nome do Senhor Jesus Cristo, você está fazendo parte, além de você fazer parte de uma congregação ao qual você se congrega, ao qual você tem um pastor, você tem um apóstolo na sua vida, você tem um homem de Deus na sua vida, a qual está tendo a responsabilidade de velar por você, orar por você, lhe direcionar espiritualmente. Além disso, você faz parte de uma igreja espiritual no mundo todo. Ou seja, por isso que ele disse, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Qual a igreja? A igreja espiritual. A gente vai ver o nome dessa igreja aqui na Bíblia. Isso, com certeza. O nome dela está aqui na Bíblia. Aí você diz, não, Sérgio, está aí na Bíblia, eu nunca vi, ninguém nunca me falou nada. Pois está. Por isso que é bom nós examinarmos a palavra de Deus. Então a igreja espiritual do Senhor Jesus, que é constituída do povo judeu, todo aquele povo, para trás, povos também antes dos povos judeus, que eram os patriarcas, desde a época de Adão e Eva, até aqui, as famílias, os patriarcas, desde toda aquela época, o povo judeu, depois que se constituiu o povo judeu, através de Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó saíram as 12 tribos, aí começou, porque dali viria o Cristo.
Então, durante toda essa trajetória, Deus tem um povo, Deus tem o seu povo espiritual. Então, a gente vai ver isso aqui na Bíblia, para tirar essa dúvida, né, se existe essa separação. Quando você aceita Jesus Cristo, você faz parte da igreja espiritual, é o remanescente fiel, você é justo, você é ovelha, amém? Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Efésios, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 2, tá certo? Capítulo 2, e no verso 11. Você abre a sua Bíblia também, está escrito. Aqui na minha Bíblia, em negrito, tem: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então vamos ver aqui. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se instituem circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então aqui ele está falando o quê? Está falando, né, que naquele tempo estava separado, o povo gentil estava separado da aliança, como foi falado anteriormente, né? A aliança do pai Abraão, Jacó. Então, o povo gentil estava separado. Se ele quisesse adentrar dentro do território judaico e também participar das festas, ele pedia permissão e era permitido ao estrangeiro ele participar. Era permitido, tá certo? Porém, o povo judeu considerava os outros povos naquela época como pessoas totalmente afastadas de Deus. Totalmente afastadas de Deus. Então o que acontece? Por isso que ele fala aqui na antiga aliança, né? Só eles se consideravam. Porém, Deus falou lá na frente, através dos profetas do Senhor Jesus Cristo, que Deus sempre tem a quem pregue Moisés na sinagoga. Ou seja, mas ele estava se referindo também a pessoas no mundo todo que, pela natureza, que chegavam até eles até mesmo pela fala, até mesmo pela escrita, que era muito precária naquela época, mas que chegava até eles, incitava a fé deles. Tá? A palavra de Deus diz que Deus sempre teve seus testemunhos para no mundo todo. Porém, os judeus, a salvação, Jesus Cristo disse, a salvação vem pelos judeus, né? Mas Paulo explica aqui nos primeiros versos, né, que ele diz, outrora gentios na carne, né, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Ou seja, porque o sinal externo, um dos sinais externos para o judeu era a circuncisão, a qual Abraão fez, né, e também passou para seus filhos, e todo o judeu, aos 8 anos de idade, ele é circuncidado, né, é a prática judaica. Então ele se é chamado de circunciso, né, nós, o povo gentil, chamado as gentes do mundo. E a Bíblia diz aqui, que eles consideravam que nós estávamos sem Cristo. E realmente, por certa parte, nós estávamos, muitos estavam. Também nos dias de hoje, quando foi que chegou a palavra de Deus para você? Quando foi que chegou a Cristo para você? Quando foi que alguém pegou a Bíblia, a palavra de Deus, e pregou a palavra para você? Aí realmente chegou para você. Porque antes, eu só ouvia falar que tinha Deus, tinha Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, mas eu não tinha um entendimento. Eu não tinha ainda aceitação, eu não tinha ainda confessado a Jesus Cristo como meu único legítimo Salvador. Até que chegou o tempo oportuno, até que chegou o tempo da salvação. Aqui no verso 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele está falando para nós gentios, né? Nós estávamos longe, né? Nós estávamos longe. A salvação vem primeiro com os judeus. Por isso que quando aquela mulher chegou, Senhor, salva os meus, né? Ele disse, não posso ir agora, né? Não posso ir agora, porque primeiro eu tenho que ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então o Senhor Jesus falou, por quê? Porque o trabalho se iniciava ali, com os judeus, depois foi passado para os gentios. Mas mesmo assim, naquela ocasião, o Senhor Jesus, pela fé daquela mulher, ele fez um milagre, né? Verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então esse texto aqui é muito importante. Esse texto aqui é a chave para a compreensão que agora nós fazemos parte de uma grande igreja mundial. Qual? A igreja remanescente, a igreja, o Israel espiritual de Deus. Mas depois nós vamos olhar o nome dessa igreja aqui na Bíblia. Veja bem, a Bíblia diz aqui, ele é a nossa paz, ou seja, Jesus Cristo, ele se fez a nossa verdadeira paz. A verdadeira paz, ele diz, não a dou como o mundo a dá. Então, a verdadeira paz só quem dá é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele quebrou a parede da separação que havia no meio, a inimizade. Então, toda aquela inimizade do povo judeu com o povo gentil, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode aquilo, tudo aquilo foi quebrado. Quando o véu do santuário se rasgou no meio, aboliu o sacrifício e as ordenanças. Por quê? Porque o verdadeiro sacrifício tinha sido
aceito pelo Deus Criador, o nosso Pai. Através de Jesus Cristo, que era o sacrifício, ele aceitou. E agora quebrou-se a barreira de separação. Agora, pela fé, e eu, como um templo e morada do Espírito Santo de Deus, tenho acesso direto ao Pai por intermédio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, por intermédio da minha confissão, por intermédio do homem de Deus que colocou a mão na minha mão e eu confessei a Jesus como único legítimo Salvador. Pelo intermédio do meu batismo nas águas, que é um testemunho externo, e o meu batismo com o Espírito Santo, que é o batismo de fogo, para que eu tenha a credencial para começar a pregar a palavra de Deus. Aqui diz, no verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que era a lei de mandamento na forma de ordenanças? Era todos os sacrifícios que eram feitos no santuário, no templo de Deus, né? No templo dos judeus. Era levado um animal, né? Um animal de um ano, um animal sem mácula, um animal mais perfeito que fosse, era levado, né, para o sacrifício. Anualmente, o judeu ele faz o Yom Kippur, né, que é a purificação do santuário. Se não me engano, é no mês de setembro, né? Então, ele faz a purificação do santuário, também no mês lá do calendário judaico, para que todo o povo entre em expiação, em oração, em humilhação. É o grande perdão de Deus no dia do Yom Kippur. Então, você vê ali que até hoje os judeus têm isso e nós temos também acesso, todos os dias pela fé. Só que as comidas e bebidas típicas, né, as ordenanças, todos aqueles animais que eram levados, não precisa mais fazer. Aqui diz, que ele aboliu. Aqui ele diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Por quê? Porque ele próprio entregou a sua carne, o próprio Senhor Jesus. Não precisa mais eu levar cordeiro, não precisa mais eu me dirigir ao templo lá em Jerusalém. Não. Agora só preciso eu ter fé pela palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, ele fala aqui muito bem, e reconciliar-se, verso 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, por intermédio da cruz, ele destruiu a inimizade. Através do sacrifício da cruz, ele uniu os povos pela fé. A Bíblia diz, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, tanto ele fez para os gentios, como fez para os próprios da sua casa, os próprios judeus. Porque muitos judeus também não aceitaram Jesus. Se você for lá em Jerusalém agora e perguntar sobre Jesus, poucos vão dizer e aceitar verdadeiramente a Jesus, assim como nós, os gentios, aceitam. Porque poucos aceitaram. Por isso que ele disse, ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram ou não o escolheram. Tá certo? Mas aí, lá Isaías profetiza, ele fez ciúmes do povo judeu com nós, outros povos. O brasileiro, o argentino, o americano, o japonês, o australiano, com todos os povos. Aí ele diz aqui, verso 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, pelo mesmo Espírito, nós temos acesso ao Pai. Eu aqui sou brasileiro, o japonês lá também, se ele tiver fé, pelo mesmo Espírito ele tem acesso ao Pai. Da mesma forma o chinês, da mesma forma o coreano, da mesma forma o americano. Então, não há distinção de raça se você realmente tiver fé. Não há exceção. Se você tem a fé, você adentra dentro do plano da fé, que é o plano da salvação. Amém? Agora, se você não tiver a fé, aí você pode até ser até um judeu, como acontece com os judeus. Se eles não tiverem a fé, eles não conseguem adentrar dentro do plano da salvação, que é pela fé em Jesus Cristo, e também as obras acompanham, Glória a Deus. Aqui no verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, vamos ver, ele chamou os apóstolos, os 12, saiu Judas, entrou Matias, ele chamou os 12 apóstolos, lá na frente chama o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios, instruiu os judeus, mas ele foi denominado apóstolo dos gentios, e Pedro e os outros apóstolos judeus, Só uma cognominação, só um título, mas ele também pregou para os próprios seus da sua casa. Ele fala muito bem isso lá em Romanos, mas ele pregou muito mais também para o povo gentio. Então, é edificado sobre, aqui ele diz, pelo fundamento dos apóstolos, que Deus, o Senhor Jesus chamou os apóstolos, iniciou a igreja com os apóstolos, com os discípulos. E ali ele chamou 70, depois mais 70, e depois, na descida do Espírito Santo de Deus, 120 receberam o dom do Espírito, e ali os discípulos e os apóstolos pregaram a palavra, e várias outras pessoas receberam a unção e receberam o dom do Espírito Santo de Deus. 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então você vê aqui, a nossa habitação é o nosso corpo.
Então Deus no Espírito habita conosco. A Bíblia diz, no qual um edifício bem ajustado, ou seja, o que é um edifício bem ajustado? É nós entrarmos em comunhão com Deus pela fé, entrarmos em ordenação, entrarmos em ordem com a nossa vida, entrarmos em ordem com tudo que é nosso, numa boa administração com Deus. A Bíblia diz, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito. Você fazendo isso, o Espírito Santo de Deus está com você. O Espírito Santo de Deus desce em você, faz morada em você, através do batismo do Espírito Santo de Deus. E você vai receber dons espirituais para pregar o Evangelho, para ensinar, para profetizar acerca daquilo que há de vir. Deus vai te dar muitos dons. Agora, Deus dá dons à igreja. Agora precisa a igreja buscar. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, você depois faz uma recapitulação melhor aqui no livro de Efésios, para você entender que só existe uma igreja, é a igreja remanescente, é a igreja fiel, são os justos, são as ovelhas, né? Vamos ver aqui também, abra também comigo, no livro de Gálatas capítulo 3, tá certo? Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, aqui no verso 27, a partir do verso 27, né? Não, a partir do verso 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aqui o apóstolo Paulo falando, né, das ordenanças que eram feitas no santuário, no templo, dos judeus, né, dos fariseus, né, que eles eram muito pregados à lei, eram muito dedicados à lei, né, queria fazer com perfeição a lei. Então Paulo fala que tudo aquilo era sombra que havia de vir, né, aqueles sacrifícios, tudo aquilo, e eles não queriam se sair disso, até hoje eles não querem se desgarrar disso, do sacrifício de cordeiro, né, todas aquelas ordenanças, né, para eles só serve a religião judaica, onde a religião que deve prevalecer é a religião da nova aliança, né, é a fé, é sermos espirituais. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é a palavra e o Espírito, tá certo? Mas ele não quer se desgarrar da tradição, os judeus. E Paulo escrevendo para eles fala, né, verso 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Ó, todos são filhos mediante a fé em Jesus Cristo. Não posso discriminar nação, não posso discriminar, seja lá quem for, né? Se eu achar que ela não faz as ordenanças, porque eu não preciso fazer mais. As ordenanças não preciso mais levar sacrifício de cordeiro, tá certo? Que é preciso agora ter a fé em Jesus e as obras que acompanham, né? Amém? A Bíblia diz, ó, verso 28, destarte não pode haver judeu nem grego. Ou seja, não pode haver mais judeu nem grego, não pode haver mais separação, uma vez que o Senhor já fez a união através do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia diz, ó, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Então Paulo fala aqui, explicando aos judeus e também para nós, que todos nós somos um em Cristo Jesus. Glória a Deus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Então toda promessa feita a Abraão, o pai da fé, ao eu ter também a fé, eu também sou herdeiro. Glória a Deus. E todos nós, com Abraão, somos herdeiros pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O apóstolo Paulo fala muito bem disso lá no livro aos Romanos. Depois a gente vai ver isso bem para que a gente fique bem firmado nesse entendimento, né? Aí no capítulo 4, também de Gálatas, a partir do vamos aqui para o capítulo 5, verso 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Ou seja, os judeus queriam se submeter de novo, depois de Jesus, né, depois que Jesus já voltou, né, fez o seu ministério de 3 anos e meio, morreu na cruz, ressuscitou, fundou a nova aliança. Eles queriam ainda se submeter a jugo de servidão, como rapar a cabeça, circuncisão, que não era mais preciso, sacrificar cordeiro, que não era mais preciso. Eles queriam novamente se submeter a jugo de servidão. Não se submeta a jugo de servidão. Você é livre em Jesus Cristo, para fazer o bem, não para pecar, mas para fazer o bem, para fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora vamos aqui no livro de Hebreus. Livro aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 22. Agora a gente vai ver o nome aqui na Bíblia, dessa grande igreja que o Senhor fundou, da igreja que as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Essa igreja espiritual, essa igreja remanescente, essa igreja fiel, da igreja das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, da igreja dos justos. A Bíblia diz, ó,
Mas tem de chegado, aqui ele faz um contraste entre Sinai e Sião, né? Sempre um contraste. Ele diz, lá também em Gálatas, Paulo também faz um contraste, né? Depois você vai ver lá. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. E ele diz, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém? Então, como é aqui que ele falou, esse texto é muito importante. Anote esse texto aí, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 22. Ele diz que, através da fé espiritualmente, todos nós chegamos pela fé. Nós estamos só esperando a redenção do Senhor Jesus Cristo chegar ao Monte Sião espiritual, né? E a cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém, que está fundada antes da fundação do mundo. Ela já está preparada para os salvos. Ela já está preparada para os homens e mulheres de Deus. Desde Abel, que foi o primeiro mártir, né? Aí vem Adão e Eva, vem Enoque, vem Sete, vem todos aqueles que se salvaram, vem Noé, né? Vem todos aqueles que se salvaram dessa época, Abraão, Isaac, todos vindo de lá, Davi, todos, os apóstolos, todos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, né? Da igreja fiel e verdadeira. E a Bíblia diz que é chamada, e a igreja dos primogênitos, ou seja, dos primeiros, arrolados nos céus, que é arrolado, é escrito, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, amém? Glória a Deus. Então, você esteja o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o seu nome arrolado no céu, escrito lá no céu, para que você faça parte da herança que Deus deu ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos cordeiros juntamente com eles. Por isso que é importante você aceitar Jesus como único legítimo Salvador, para você fazer parte da herança. E o sangue de Jesus, a Bíblia diz aqui no final, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, porque fala coisas superiores. Por isso que ele diz que o sangue de Jesus, ele fala mais alto do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel, a promessa, era para a nova Canaã, por uma bênção terrena, né? A qual os judeus tiveram acesso, com muita luta e batalha, e pela fé, eles venceram os gigantes e adentraram na Canaã prometida por Deus. Nós, hoje, na nova aliança, nós temos uma superior promessa, que é qual? Que é a Nova Jerusalém, a cidade celestial, onde todos vão ser reunidos lá quando Jesus Cristo voltar para a grande festa no céu, para as bodas do Cordeiro, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. É maravilhoso demais, é maravilhoso. Quando eu leio essas palavras e creio e tenho fé, que nós vamos estar lá, eu vou estar lá, você vai estar lá. Nós já estamos lá pela fé, porque ele diz aqui, porque nós queremos ir superiores promessas. O apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas superiores, porque é maior a promessa da nova aliança. Enquanto na antiga aliança a promessa era passar o Jordão, chegar a Canaã, certo? Hoje na nova aliança a nossa promessa é, Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar para a Nova Jerusalém, um novo céu e nova terra. Então nós vamos estudar um pouco mais disso nos nossos próximos estudos, tá certo? Aguardo você e já vou aqui finalizando esse estudo, tá certo? Para a gente tirar as dúvidas sobre uma igreja só, uma única igreja, que é a igreja remanescente, é a igreja fiel, é a igreja dos escritos no céu. Amém? Glória a Deus. Então, até o próximo estudo. Você pode também ver os outros vídeos no meu canal do YouTube, canal Sérgio Oliveira. Também estou no Facebook, Sérgio Oliveira, Instagram, @SérgioOliveira_TV. Tá certo? Então, conto com você, compartilhe essa mensagem, comente, faça também uma pergunta sobre o tema e espero você no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, graça e paz.